Quando o relacionamento é restaurado. Esse vídeo é sobre quando Deus restaura um relacionamento que a gente nunca imaginou. Ou então, quando tem relacionamentos na nossa vida que a gente acha que estão perdidos, que nunca mais vão ter jeito, que esse relacionamento já era. E eu também tenho isso, assim, na minha vida, tinha essas histórias, que eu vim te contar pra te encorajar, pra você não perder a esperança. Que os relacionamentos na sua vida hoje que estão quebrados, pessoas que você acha que você nunca vai conseguir ser amiga ou conversar, Deus, ele restaura relacionamentos, então tem esperança. Essa minha viagem, eu vim pra comemorar meu aniversário de 29 anos, no dia 13 de abril. E, na verdade, eu primeiro fiquei sabendo, assim, de pacote de viagem pro Caribe, pra Punta Cana. Fiquei sabendo por causa de um casal de amigos. Eles se casaram em 2018, 2019, se não me engano, em Guarulhos. E eles ganharam de presente de casamento uma viagem de lua de mel pra cá, pra Punta Cana. E eles me falaram na época que era um lugar esplêndido e, de fato, realmente é um lugar muito lindo. E eles fizeram tanta propaganda. Sabe quando alguém faz uma propaganda pra você? Eles fizeram tanta propaganda pra mim, assim, me contando da viagem, esse casal de amigos que veio passar a lua de mel no Caribe. Eles falaram assim, nossa, a melhor viagem da nossa vida, o hotel é all inclusive, tem vários restaurantes. E eu, ávida por viajar, eu amo viajar, amo conhecer lugares novos, comecei a ficar com muita vontade de conhecer o Caribe. Até então, eu nunca tinha pensado em viajar pro Caribe, né? Porque eu achava que esses locais eram só para pessoas que iam fazer lua de mel. Mas eu comecei a pesquisar e comecei a orar a respeito. Isso lá em 2019. Eu comecei a orar e comecei a falar assim, Senhor, eu quero ir pro Caribe um dia, Espírito Santo, me leva pro Caribe. E eu comecei a orar assim, Deus, eu não vou esperar para ser minha lua de mel para ir pro Caribe. Eu quero para fazer meu aniversário lá. Quero algum dia passar meu aniversário no Caribe, nem que seja sozinha. Porque em 2019, eu não tinha um relacionamento muito próximo com a minha irmã. A gente demorou, né, pra ter um encontro, assim, com Jesus. Então, a gente brigou muito por muitos anos, eu e a minha irmã mais velha. A gente brigava muito, a gente não se dava bem. E a gente acreditava na mentira do diabo, porque quem quer separar irmão, gente, é Satanás. E a gente acreditava naquela mentira do diabo de que a gente nunca ia ser amiga. A gente nunca ia se dar bem. A gente nunca ia conversar. A gente sempre acreditava, porque o diabo ele sopra muitos pensamentos na nossa cabeça, e a gente acha que esses pensamentos que a gente tem em relação a outra pessoa são nossos, mas não são. Porque o inimigo aqui quer causar esse espírito de confusão, de discórdia. Espírito de briga é um espírito de discórdia. Inclusive, eu li isso num livro muitos anos atrás da Joyce Meyer, que é Mentes Tranquilas, Almas Felizes, que ela fala sobre o espírito de discórdia, e foi quando eu comecei a identificar o espírito de discórdia na minha vida. E eu comecei a repreender o espírito de briga. Você chegar num lugar e, eu não fui com a cara dessa pessoa, eu tô querendo brigar. É uma guerra espiritual. Então, eu comecei a repreender o espírito de discórdia e comecei a perceber na minha vida quando eu estava permitindo que o espírito de discórdia, de briga, de confusão, me controlasse, me fizesse reagir de uma forma que não era a forma melhor, é a forma que Deus tem pra mim. Então, assim, por muitos, muitos anos, eu e minha irmã, a gente brigava muito. A gente sentia raiva, sentia ódio. E a gente acreditava aquela mentira que a gente nunca ia ser amiga, que a gente nunca ia se dar bem, que a gente nunca ia se suportar, se tolerar, sabe? Irmãos inimigos, assim. E isso me doía muito, assim, no meu coração, porque meu sonho era, meu Deus, assim, eu ficava olhando aquelas pessoas que cresceram muito unidas com os irmãos e ficava assim, ai Deus, que inveja, queria ser assim. Mas eu creio que isso já era o Espírito Santo colocando o desejo no meu coração porque ele queria realizar. Não que era pra eu olhar e ficar com raiva de Deus que nunca ia acontecer. Então, em 2019, eu coloquei no meu coração, comecei a orar. Orar e procurar, né? Que eu queria muito, muito, muito vir pro Caribe, especificamente pra Punta Cana. Porque se você pesquisar pacote, não é caro. Você consegue encontrar em várias agências de viagem, com tudo incluso, os hotéis são tudo incluso. Eu estou fazendo um vlog do Caribe aqui para vocês, mostrando a comida, o hotel, o restaurante, a praia. Inclusive, teve até cura. Eu orei com a moça do meu quarto que limpa, e ela foi curada instantaneamente. Vou mostrar no vlog para vocês também. O Espírito Santo age no Caribe, porque ele age onde a gente permite que ele haja, né? Mas, assim, eu sempre quis fazer essa viagem. Era algo que eu queria muito fazer. E, geralmente, esses pacotes de viagem, eles vendem para duas pessoas. Só que, na época, em 2019, eu comecei a procurar um pacote para mim, sozinha, porque, enfim, eu não tinha com quem vir pro Caribe, eu não ia vir de lua de mel. E eu comprei o pacote para vir em abril de 2020.
E 2020 veio a pandemia. Quando veio a pandemia em 2020 e os pacotes de viagem começaram a ser cancelados, o meu pacote também foi cancelado. Eu fiquei muito, assim, sem entender, porque eu tinha feito meu plano que ia dar certo, e o meu pacote de viagem foi cancelado. Deu um trabalho enorme para me reembolsarem. Então, eu vi naquela época que não era para eu vir pro Caribe naquele ano. Eu ainda orei, eu falei, Deus, é pra eu não ir pra lá nunca? É pra eu ir pra lá casada? Por que que deu errado? Tudo que dá errado na minha vida, eu pergunto pro Espírito Santo qual é a intenção dele, o que que aconteceu, foi culpa minha, o que aconteceu? E ele me falou assim, não tá na hora. Aí eu pensei, tá bom, tudo bem, se for pra eu ir então de lua de mel, ou se for pra eu ir em outro daqui 20 anos, uma coisa que eu aprendi é ser paciente. Então, Senhor, se não é pra ser agora, é um desejo lícito, um desejo que o Senhor colocou no meu coração. Eu sei que o Senhor realiza sonhos, realiza os desejos do nosso coração. A Bíblia fala que quem tem o seu prazer no Senhor, quem se deleita em Deus, ele vai realizar os desejos do coração. E eu me deleito em Deus, ele é o prazer da minha vida. Então, ele realiza os desejos do meu coração, eu permaneço nele e espero. E eu esperei em Deus. Só que depois eu comecei a jejuar, eu aprendi a jejuar, os vídeos que eu fiz de jejum pra vocês. E depois que eu comecei a jejuar, o Espírito Santo me direcionou a jejuar pela minha irmã. Eu passei anos jejuando pela minha irmã, jejuando pelo meu relacionamento com a minha irmã. E a Bíblia fala que as nossas armas, elas não são carnais, mas espirituais. Então eu passei vários anos orando e jejuando pela minha irmã. Às vezes a gente nem tinha muito contato na época e eu jejuava e orava por ela. E esperava, porque Deus ele me dava vários sonhos e visões e revelações em relação a ela dessa época. E o Espírito Santo me falava claramente, sou eu que vou fazer, não é você. Porque eu tinha mania, eu ainda me vigio muito com isso, de querer passar na frente de Deus. Às vezes a gente tá com pressa e a gente quer ver as coisas acontecendo logo na nossa vida, sabe, do nosso jeito. E a gente ficava assim, ai Deus, você não tá fazendo nada, peraí que eu vou fazer alguma coisa, né? Eu vou lá mandar mensagem, eu vou atrás, eu vou obrigar a pessoa na força do meu braço. E eu aprendi ao longo dos anos que não é assim. A gente tem que ser parceiro de Deus, não ficar atrapalhando ele, nem atrasando ele. E eu comecei a aprender a ser parceira de Deus, ser companheira de Deus. E por meio do jejum e da oração, comecei a lutar uma guerra no mundo espiritual, pela minha família. E jejuar e orar, e jejuar e orar. E com muita sabedoria do Espírito Santo, eu fui aprendendo a falar as coisas certas na hora certa. Porque às vezes a gente acha que num relacionamento você pode falar qualquer coisa que vem na sua cabeça, da forma que vem, que você não vai ferir a pessoa. Só que a Bíblia fala que o tolo espalha a sua tolice, né? Então a gente tem que ter muita sabedoria, porque a palavra branda acalma o coração, que a palavra certa na hora certa é doce que nem mel. Tudo isso que eu estou falando para vocês está em Provérbios. Tá? A Bíblia ensina a gente a ter relacionamentos com todo mundo. E eu comecei a orar e ter muita sabedoria nesse meu relacionamento, que para mim é muito precioso, o relacionamento com a minha irmã. E eu comecei a pedir direcionamento pro Senhor, de como agir com ela, o que falar, o que não falar. Porque às vezes a gente acha que a gente tem que ter sabedoria só para falar com as pessoas estranhas, né, na rua, na internet. Mas as pessoas da nossa casa são aquelas que a gente mais precisa ter discernimento do espírito para lidar, para construir, para amar, para edificar. Porque a nossa casa é o nosso ministério, sabe? É o nosso primeiro ministério. Muita gente quer ter um ministério na igreja, quer ter um palco, mas ignora a sua avó, a sua mãe, a sua tia, morre de ódio no seu primo. E as pessoas que eu mais me preocupo, assim, são com a minha família. Porque pra mim não adianta de nada eu evangelizar pra milhares de pessoas e deixar o diabo destruir minha família. Então eu jejuo bastante por eles, oro por eles, intercedo. E comecei a orar muito pela minha irmã e pelo meu relacionamento com ela. Porque era um relacionamento, assim, que a gente já tinha aceitado muita mentira do diabo, já aconteceu muita coisa que a gente não sabia lidar. Então, nesses anos orando, com oração e jejum, o Espírito Santo me transformou, em primeiro lugar, ele me transformou. Tanto que a maioria dos vídeos aqui no canal do jejum eu conto pra vocês as coisas que eu fui vivendo, fui sendo transformada, eu mostro pra vocês a minha vida. E o Espírito Santo me transformou e o Espírito Santo me deu muita sabedoria também para lidar com o meu relacionamento com a minha irmã, para ser um canal, a minha atitude, ser um canal de transformação na vida dela. O Espírito Santo foi me dando sabedoria de como falar, como agir, para permitir a ação dele, para transformar o nosso relacionamento. E Deus transformou de tal forma que hoje a gente anda tão junto, tão parecido, que todo mundo fica, nossa, vocês são gêmeas. A gente não é gêmea, a gente não é gêmea, mas parece gêmea. Até roupa, assim, às vezes a gente compra igual. E hoje eu tô aqui
com a minha irmã. Então, o Senhor restaurou o nosso relacionamento a ponto da gente vir para estar juntas. E não é que, vocês não discordam das coisas, a gente discorda de muita coisa hoje ainda. A gente vai comer alguma coisa, eu gostei, ela não gostou, porque cada pessoa é uma pessoa diferente. Mas isso não transforma, isso não afeta, sabe, o nosso relacionamento, não destrói, porque a gente não tá dando brecha pro diabo, mas a gente tá continuando crescendo. Isso graças ao Senhor. Nessa viagem, uma coisa que o Espírito Santo me falou várias vezes, eu não permitia que você viesse pra cá em 2020, porque era pra você vir com a sua irmã. Gente, várias coisas que a gente tinha feito juntas, e sauna e praia. Eu confesso que essa viagem tá um monte de vezes, assim, 1 milhão de vezes mais legal, porque minha irmã tá comigo. E não era pra eu ter vindo pra cá, mesmo sendo um sonho, algo que eu queria, sozinha. Era pra gente desfrutar disso juntas. Era pra ela viver isso aqui e eu viver isso junto com ela. A gente tá vivendo aqui junto nessa viagem. Mas não é sobre o Caribe. É sobre um relacionamento que Deus restaurou. E às vezes tem coisas na nossa vida que a gente quer fazer no nosso tempo, do nosso jeito. E o Senhor não tá permitindo porque Ele quer que seja melhor do jeito dele. Essa viagem que eu queria fazer em 2020, eu fiz agora em 2024, no meu aniversário de 29, não de 25. Porque eu tô mais madura, ela tá mais madura, o nosso relacionamento tá melhor, tá restaurado, tá mais maduro. E a gente tá desfrutando disso juntas. Deus, Ele ama a família, Ele ama a comunhão em família. E se você tem algum relacionamento na sua vida, de família, seja de amizade, Deus restaura relacionamentos. Começa a orar por essa pessoa. Se Deus, Ele fala na Bíblia, assim, o Senhor fala pra gente orar pelos nossos inimigos, porque nos perseguem. Porque a oração, quando você ora pra uma pessoa, você permite a ação de Deus sobre a vida dessa pessoa. Você tá movendo no mundo espiritual, sabe? O Senhor é um Deus que restaura relacionamentos. Ele é um Deus de restauração. E Ele quer restaurar todas as áreas das nossas vidas. Não é só, ai Deus, restaura minha saúde física ou restaura meu dinheiro. Mas restaura tudo em mim. Eu oro todos os dias, assim, Senhor, eu quero ser a pessoa que o Senhor me criou pra ser. Eu quero ser tudo que o Senhor tem pra mim, viver tudo que o Senhor tem pra mim. Então, começa a orar. Mesmo que seja um parente muito difícil de lidar. Você não sabe o que está acontecendo na vida dessa pessoa, a guerra espiritual que tem na vida dela, guerra de incredulidade na mente dessa pessoa. Você não vê, falando assim de guerra espiritual mesmo, sabe? Quais são os espíritos malignos que estão atormentando a vida dessa pessoa, gente? Porque a Bíblia fala que a nossa guerra não é contra carne, contra uma pessoa, mas sim contra as potestades do mal. E os espíritos malignos, eles agem o tempo inteiro em todo lugar. E querem agir na vida das pessoas para atrapalhar os nossos relacionamentos. E quando Deus restaura um relacionamento, você vai começar a ver que aquele relacionamento não era para ser destruído. Deus, Ele é um Deus de reconciliação, um Deus de comunhão, não é um Deus de discórdia, de dissensão. Então não aceita as divisões e dissensões e discórdia na sua vida como algo normal. Eu comecei a orar e jejuar, nem que eu tivesse que orar 20 anos. Porque eu sei que o Senhor é um Deus que tem poder para fazer, que restaura. E que todas as bênçãos a gente alcança pela fé e perseverança. Fé e perseverança a gente alcança as promessas. Quando o relacionamento é restaurado, a gente começa a ver e viver a plenitude dele, que Deus tem para nós. A gente não vive mais as migalhas, achando que é o normal, que o destruído é normal. Mas a gente vê que o que Deus tinha era muito bom. Essa viagem para mim é uma prova. Se eu tivesse feito do meu jeito e vindo pra cá em 2020, ia ser bom. Eu ia estar aqui sozinha, eu orando, como eu gosto de fazer, orar, contemplar. Eu caminhei 6 quilômetros orando, correndo, contemplando. Eu faço isso. Mas o fato da minha irmã estar aqui comigo faz ser muito, muito, muito bom. E eu não é pra eu viver essa bênção só. É melhor serem dois do que um, né? Porque quando um cai, o outro ajuda. Então, isso se aplica a todos os relacionamentos. Não é só um relacionamento amoroso. Ore. Ore, porque Deus é um Deus que restaura. E peça muita sabedoria do Espírito Santo para como agir, sabe? Porque em restauração de relacionamentos a gente precisa ter sabedoria e precisa aprender a perdoar. Perdão. Se você ficar segurando mágoa e não perdoar, você nunca vai restaurar isso, nunca vai seguir em frente. Porque Jesus, ele nos perdoou e a gente precisa perdoar as pessoas assim como ele nos perdoa. Não é ficar jogando na cara, gente. É perdoar e seguir em frente para viver a plenitude que Deus tem para você. Comece a orar pelos relacionamentos que Deus coloca na sua vida, pelas pessoas
não desiste das pessoas e não começa a declarar, aquela pessoa é um caso perdido, ela não fala maldição com sua boca. Pra mim, é um dos vídeos mais importantes do canal, é o que acontece com suas palavras quando você fala. E eu ensinei até pra moça que tava limpando o meu quarto, que eu ensinei pra ela, que quando você fala as coisas, as suas palavras são como chaves. Se você tá falando coisas malignas, tá dando chave pro inimigo agir na sua vida. Então não fica falando que essa pessoa não tem jeito, ela nunca vai se resolver, nunca vai ser salva. A gente não pode enxergar as pessoas com os olhos da carne, mas tem que olhar com os olhos da fé e declarar que Deus quer na vida daquela pessoa, não que o inimigo quer. E eu senti de falar isso no final pra você. E é isso, que esse vídeo te abençoe muito. Tá muito vento aqui na praia. Eu vou fazer o meu melhor na edição pra tirar o barulho do vento pra você me ouvir bem, tá? Mas se ainda tiver um barulho de vento, eu creio que você vai conseguir ouvir esse vídeo bem, em nome do Senhor Jesus, porque é pra te abençoar. Foi em nome de Jesus que você tenha sabedoria agora para lidar com as pessoas. Se veio alguém na sua mente agora, enquanto você estava assistindo esse vídeo, o Espírito Santo trouxe sua mente, que você ore por essa pessoa e comece a interceder pela vida dela. Que Deus te dê sabedoria e estratégia para você guerrear para a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. A gente se vê no próximo vídeo, então. Se você não está inscrito, se inscreve no canal, deixa seu gostei, compartilha esse vídeo para ajudar alguém, para motivar essa pessoa. Vai que essa pessoa tá querendo desistir de um relacionamento que não é para abandonar. O Espírito Santo vai te dar muita sabedoria em como agir e discernimento e maturidade do Espírito, porque a gente precisa crescer em maturidade e discernimento em todos os momentos, todas as áreas da nossa vida. A gente se vê no próximo vídeo, em outro lugar. Eu não sei onde vai ser o próximo vídeo, mas a gente vai se ver no próximo vídeo, gente. E um grande beijo. Tchau!